aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 39, diz assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A conservação da alma. Como que eu conservo a minha salvação? O que é que eu faço para conservar a minha salvação? Conservar o meu coração limpo. Conservar os bons olhos. Conservar a minha mente nas coisas de Deus, em meio a um mundo tão perdido, tão envolvido na corrupção, na imoralidade, na promiscuidade, no meio de uma sociedade tão avarenta, tão egoísta. Como conservar a minha salvação? Quando a Bíblia fala do sal, o sal, quando não havia sistema de refrigeração, para que se usava o sal? Para conservar os alimentos. Quando não havia energia elétrica, nem sistema de refrigeração, então salgava-se os alimentos, guardava-se o alimento no sal, para ele não se deteriorar, para ele não se estragar, para ele não apodrecer. O sal, ele era usado para, dentre outras coisas, também para, e o mais importante, conservação. E o que é o sal hoje? É a fé. Porque o escritor aos Hebreus diz aí no versículo 38: mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar da fé, se alguém retroceder na fé, ele diz: a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Olha, quando é que a pessoa se perde? Quando é que a pessoa se estraga? Quando é que a pessoa apodrece? É quando ela deixa de viver pela fé. Ela deixa de exercitar a fé. Quando ela se afasta da fé, porque tudo que não provém da fé, está escrito, é pecado. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não somos dos que retrocedem, dos que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A fé é a única coisa que nos liga a Deus. E para você entender o que é a fé, eu vou usar como comparação o amor. O amor que liga o homem à mulher. O amor que liga a mulher ao homem. A mãe ao filho. Os filhos aos seus pais. O amor que causa essa ligação entre os irmãos. Só que a fé, ela é superior ao amor. Em que sentido? Porque eu amo a minha esposa, mas eu a vejo todo dia.
Eu posso vê-la, ela me vê. Eu toco nela, ela me toca. Mas eu nunca vi a Deus. Eu nunca vi Jesus. Nós não vivemos na época em que Jesus esteve aqui. Nós nunca vimos o Senhor Jesus, mas nós cremos nele. Nós nunca vimos a Deus, mas nós cremos em Deus. Isso é fé. Isso é a fé. Você crer que Deus existe, crer que a palavra dele é verdadeira, crer que Jesus veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está agora à destra de Deus Pai. Foi nos preparar lugar e um dia vai vir nos buscar para que aonde Ele esteja, nós estejamos também. Essa fé sobrenatural é um dom. Essa fé sobrenatural é uma revelação de Deus. Que se você tem, é porque Deus se aprouve a se revelar a você. O Senhor Jesus revelou essa fé a você. Essa fé é o sal que conserva a salvação. Enquanto você estiver vivendo pela fé, então a sua salvação vai ser conservada. A sua comunhão com Deus vai ser conservada. E eu quero falar de 3 coisas aqui a respeito da fé que você tem que fazer para conservar a sua salvação. E a primeira coisa, o apóstolo Paulo diz aí em Romanos, capítulo 14, abra aí a sua Bíblia, Romanos, capítulo 14, versículo 22, ele diz aí: tens tu fé? Quer dizer, você tem fé? A você foi revelada essa fé sobrenatural? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Quer dizer, a fé individual. A primeira coisa que você tem que fazer é guardar sua fé. A fé não se discute. Não adianta você querer empurrar sua fé nas outras pessoas. A fé é uma revelação, a fé é um dom. Ou se tem, ou não se tem. Se você vai conversar com alguém a respeito da fé, e essa pessoa quer discutir, não perca tempo. Não perca tempo, guarde a sua fé. Tenha a sua fé para você. Se você vai falar de Jesus para alguém e a pessoa não crê e quer discutir, não perca tempo discutindo a fé. A fé não se discute. Quando ela é revelada, a pessoa crê e acabou. Quem crê, crê. Quem não crê, não crê. Você guarda a sua fé quando você guarda o seu coração. Porque às vezes o diabo cria situações, usa pessoas e cria situações para sujar seu coração, para colocar mágoa, para colocar ressentimento dentro do seu coração, para macular sua fé, para neutralizar sua fé. Então, quando você guarda o seu coração, você está guardando a sua fé. Guarde o seu coração. De tudo que tem de guardar está escrito: guarda o teu coração. Não deixe entrar mágoa. Não deixe entrar ressentimento. Não deixe entrar ódio. Não deixe entrar malícia. E aí é a outra maneira que você tem que guardar a sua fé. Cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Cuidado com o que você coloca diante dos seus ouvidos. Cuidado com o que você vem ouvindo. Cuidado com o que você vem assistindo. Se proteja. Se não vai acrescentar nada, para que você está ali?
Se não vai somar, para que você está ali? Arrumando problema para você? Tem lugares que você não deve frequentar, porque não é de acordo com a sua fé. Tem lugares que não faz bem para a sua fé você estar. Sabia disso? Tem companhias que não faz bem para a sua fé você andar. Então, para guardar a sua fé, você deixa de frequentar determinados lugares. Para guardar a sua fé, você deixa de andar com determinadas pessoas que você já viu que não acrescenta na sua fé, que quando você está na companhia dessas pessoas, elas só levam você a se desviar da fé, porque aí você é falando mal da vida dos outros, é fazendo comentários indiscretos, inapropriados, sem temor. Então o mundo está aí, a internet é o mundo, mas o que é que você anda vendo o dia todo na internet? Tem coisa que não acrescenta. Para que ficar vendo? Para que ficar assistindo? Tem músicas que não acrescentam, mas tem gente que fica o dia inteiro com fone de ouvido e colocando lixo para dentro. Lixo, porque tem música que é lixo, mas a pessoa fica se enchendo de lixo. Tem coisa na televisão que não acrescenta, é lixo, mas a pessoa fica ali na frente da televisão se enchendo de quê? De lixo. Guarde a sua fé, proteja a sua fé. É o bem mais precioso que você tem, é a sua fé. Então, para conservar a sua salvação, guarde a fé que você tem. A fé que tens, tenha para ti mesmo. Poxa, se eu estou bem espiritualmente, eu estou aqui ouvindo a palavra de quem? De Deus. Deus está me honrando, nas minhas lutas Deus está sendo comigo, o que é que eu vou querer mais? Eu não vou ficar procurando sarna para se coçar. Eu quero me manter longe das coisas do mundo. Eu quero mesmo me ater ao que é espiritual. Eu quero mesmo me alimentar da fonte divina, da palavra de Deus. Eu vou me alimentar da fé genuína, que edifica, do que contribui para o meu crescimento espiritual. E eu vou evitar o que é nocivo para a minha fé. Eu vou guardar a minha fé, porque eu não quero perder minha salvação. O sal, uma das coisas que leva o sal a perder a sua eficácia, é quando ele se mistura com alguma coisa. O sal, para ter a sua eficácia, ele tem que ser puro. Ele tem que estar puro. Tem gente que se perdeu depois que se misturou os vinhos, se misturou com o que não devia, se meteu onde não devia, se envolveu com o que não deveria se envolver, e se perdeu, porque ele fala ali, para perdição. É para perdição. Tem gente que está se perdendo por conta disso. Está se perdendo assim, aos montões estão se perdendo, porque não guardou a fé. Guarde a sua fé. Segunda coisa que você tem que fazer com a sua fé, que é o que conserva a salvação. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 17. O apóstolo Tiago diz assim: também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé tem que ser exercitada. A fé não pode ficar parada. A fé tem que estar em movimento. A fé é como o corpo humano. Você quer ter saúde? Você quer ter uma vida longa? Você tem que se exercitar. Ou você tem que escolher, com respeito à sua saúde, estou falando do corpo físico.
Ou você se exercita ou você toma remédio. O que é que você quer? O que é melhor? O que é mais saudável? O que é mais proveitoso? É tomar remédio ou se exercitar? Porque muitas doenças, não são poucas não, muitas doenças têm como origem o sedentarismo. O corpo humano, se não se exercitar, ele começa a entrar em colapso, atrofia. Nós fomos feitos para se movimentar. Nós fomos feitos para estar em atividade. Assim é a fé. Quando você está orando, o que é que você está fazendo? Exercitando a fé. Então, a oração é um exercício da fé. Tem que orar. Tem que orar. Quando você está meditando na palavra de Deus, você está exercitando a fé. Quando você está frequentando a igreja, a sua frequência nos cultos é o exercício da fé. Você está vindo aqui exercitar a sua fé. Então você faz as correntes na igreja, você faz as campanhas. Por isso que tem as campanhas na igreja, que é para você exercitar a fé. Quando você separa um tempo para jejuar, para fazer um jejum, para se consagrar, você está exercitando a fé. A fé tem que ser exercitada. Você não pode se acomodar na fé. Você não pode achar que já sabe tudo, que já fez tudo, que não precisa fazer mais nada. É aí que muitos têm se perdido. Não, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais jejuar, eu já conheço a palavra, eu não preciso mais ler, eu não preciso mais ir à igreja com tanta frequência, eu vou menos à igreja. Não, eu não preciso mais fazer corrente, isso já não é mais para mim. Como assim? A fé tem que ser exercitada. Você tem que manter o exercício da fé. É como um carro. Se você deixar o carro parado na garagem um mês, sem ligar, sem funcionar, ele já nem liga mais, a bateria já vai arriar, ele já não vai mais ligar, o motor vai travar, os discos de freio vão enferrujar, ele vai se deteriorar, porque é uma máquina que foi feita para estar em movimento. Quanto mais está em movimento, maior a sua vida útil, a sua durabilidade. Então muitos se perderam, muitos perderam a salvação, muitos se corromperam, muitos se estragaram, porque deixaram de usar a fé. A fé não pode parar, a fé tem que estar sempre em exercício. E a terceira coisa está em Mateus, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 44. O Senhor Jesus agora quem está dizendo: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem, e o quê? E compra aquele campo. Esse tesouro é a fé. A fé é esse tesouro que você encontrou. A fé em Jesus é esse tesouro que você achou, que você encontrou, que foi revelado a você. E quando ele encontrou o tesouro, ele foi lá, ele vendeu tudo que ele tinha, para comprar aquele campo, para ter aquele tesouro. A fé, você tem que investir tudo na fé. Coloque toda a sua força na sua fé em Deus. Coloque toda a sua força no seu novo nascimento. Invista tudo para você nascer de Deus. Invista tudo para você ser batizado com o Espírito Santo. Invista tempo
para meditar na palavra. Invista tempo na oração. Invista na sua comunhão. O maior investimento que você pode fazer é na sua vida com Deus, porque desse mundo nós não vamos levar nada. Carro é lata. Carro é lata. O carro que hoje é do ano, daqui 5 anos, ele já não vale mais a metade. E daqui 10 anos, ele não vale mais 1/3 do que você pagou. Porque se desvaloriza. Casa é pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra. E dinheiro é papel. Mas a fé, ela não perde o valor. Quando você investe na fé, quando você faz disso aqui, ó, o seu maior patrimônio, a sua maior conquista, você abre mão de qualquer coisa, você abre mão de tudo e de todos, mas você não abre mão da sua fé. Você não troca ela por nada, por ninguém. Ela é o seu tesouro. Essa fé é o seu bem mais precioso, mais valioso. Você não troca ela por nada desse mundo, nada que lhe oferecerem, você troca por isso, pela sua comunhão com Deus, pela sua vida com Deus. Pelo contrário, você abre mão de tudo por ela. Você abre mão de tudo. Você abre mão de relacionamentos, você abre mão de amizades, você abre mão de ganhar dinheiro, você abre mão de tudo. Mas você não abre mão da sua fé. Você não se vende. Você não se corrompe por dinheiro, por posição, para agradar ninguém. Pelo contrário, você desagrada todo mundo para agradar a Deus. Para agradar a Deus. Porque você está preocupado com o mais importante que você tem, que é a sua alma. A sua alma. A conservação da sua alma. Tudo nesse mundo é por enquanto, pessoal. Tudo aqui vai passar. Só vai sobrar o que está aí dentro de você. A sua alma. É com ela que você tem que se preocupar. O resto é resto. O resto é resto. Cuida da sua salvação. Guarde a sua fé. Proteja a sua fé de tudo. Exercite a sua fé. E invista tudo na sua fé. Porque a fé é o sal. A fé é o sal que conserva.